Olá pessoal, vamos ver a área entre curvas. Então aqui sejam f e g contínuas, duas funções contínuas, e a função f sendo maior ou igual à função g no intervalo AB. Aí no caso a área A limitada pelos gráficos de f e g no intervalo AB e pelas retas x igual a A e x igual a B vai ser dado por essa expressão aqui, a integral de A até B da função f de x menos a g de x. Nós podemos deduzir de forma intuitiva essa fórmula aqui, analisando aqui o gráfico das funções f e g. Então aqui a gente observa que a nossa função f ela é maior ou igual à função g aqui no intervalo AB, e justamente nós queremos calcular a área entre f e g. Então a área A, essa área ela vai ser igual à área da função f aqui abaixo do gráfico da função f, que é essa parte aqui que está em azul, menos a área aqui da função g, a área que está abaixo do gráfico da função g aqui no intervalo AB. Então vai ser toda essa parte aqui menos essa parte menor. Fazendo a diferença, nós vamos ter a área que nós desejamos. Então a área abaixo do gráfico da f no intervalo AB vai ser a integral de A até B, no caso aqui da nossa função f de x dx. Aí menos, agora a área aqui abaixo do gráfico da g já vai ser a integral de A até B de g de x dx. Assim a nossa área ela vai ser a integral, aqui no caso a diferença das integrais vai ser a integral da diferença. Então aqui nós vamos ter a integral de A até B de f de x menos g de x dx. Vamos ver um exemplo agora. Então no exemplo 1 diz o seguinte: encontre a área da região limitada acima por f de x que é igual a x mais 6, no caso aqui uma reta, abaixo por g de x que é igual a x quadrado, uma parábola, e nas laterais pelas retas x igual a 0 e x igual a 2. Então primeiramente vamos fazer um esboço aqui dos gráficos da f e da g. Vamos colocar aqui os eixos, e aqui nós vamos ter a g, que vai ser uma parábola com um vértice na origem, com cavidade voltada para cima. Então nós vamos ter mais ou menos uma curva dessa forma. Aqui nós vamos ter a f de x, que é igual a x mais 6, que é uma reta. Essa reta aqui, como o a é positivo, é uma reta crescente, e além disso ela vai cortar o eixo y na ordenada valendo 6 aqui. Então nós vamos ter aqui uma reta que vai passar aqui na ordenada 6, uma reta crescente. Então a região que nós queremos calcular a área é uma região limitada pelas retas laterais x igual a 0, que no caso vai ser essa reta aqui, reta vertical, e pela reta x igual a 2. Agora fica uma dúvida se essa reta x igual a 2, se ela fica antes da interseção aqui da parábola com a reta, ou se fica depois. No caso aqui, se ela fica antes ou se ela vai ficar depois aqui. Aí para saber isso, a gente calcula aqui a imagem para x igual a 2, né? A imagem do 2 da f aqui. Então vai ficar 2 mais 6, aqui vai dar 8, e depois nós calculamos a imagem aqui da g. Então vamos calcular, aí calculamos aqui a imagem do 2 na g, que vai ser 2 ao quadrado, que vai dar 4. E assim a gente vê que o valor da f é maior que o valor da g, ou seja,
é nesse trecho aqui em que a f ela fica acima da g. Então a reta x igual a 2 ela vai ficar antes da interseção aqui da f com a g. Isso porque aqui no caso a imagem da reta aqui vai ser 8 e a imagem da parábola aqui vai ser 4. Então é essa região aqui que nós queremos calcular, a região limitada pela reta superiormente, pela parábola inferiormente e nas laterais pela reta x igual a 0 e x igual a 12. Então a nossa integral aqui vai ser uma integral definida no intervalo de 0 até 2 da f, que no caso a f aqui é a reta, superiormente, e a g inferiormente. Então vai ficar aqui limitada por essas duas curvas aqui, x mais 6, aí menos x quadrado dx. Então temos que calcular essa integral e o resultado aqui dessa integral vai ser x ao quadrado sobre 2 mais a integral de 6 aqui é 6x e aqui vai ficar menos x ao cubo sobre 3. Isso aplicando aqui no intervalo de 0 até 2. Então vamos substituir agora o x por 2, vai ficar 2 ao quadrado sobre 2 mais 6 vezes 2 e aqui menos 2 ao cubo sobre 3. Então esse resultado menos, agora vamos substituir por 0. Aqui não precisa fazer contas porque esses valores aqui todos vão dar 0. Vai ficar 0 ao quadrado sobre 2, 6 vezes 0, menos 0 ao cubo sobre 3. Então aqui o resultado vai ser 0. Agora vamos fazer essa continha, aqui vai ficar 2 ao quadrado dá 4, 4 sobre 2 vai dar 2, e aqui vai ficar 6 vezes 2 dá 12, então vai ficar 12 mais 2 aqui, e aqui vai ficar 2 ao cubo que é 8, 8 terços. Então essa conta aqui vai ficar 14 menos 8 terços. E isso aí vai dar igual 3 vezes 14 dá 42, 42 menos 8, 34. Vai ficar 34 terços unidade de área. Então a nossa área aqui que nós estamos querendo calcular, a nossa área A vai ser 34 terços unidades de área. Vamos agora para o próximo exemplo. Então aqui no exemplo 2 diz o seguinte: encontre a área limitada por f de x que é igual a x quadrado e g de x que é igual a x mais 2. Então vamos fazer um esboço dessas duas curvas. Então nós vamos ter uma parábola com cavidade voltada para cima, com vértice na origem, que é x quadrado, e a reta, que é x mais 2. No caso aqui é a reta crescente, e ela vai passar aqui na ordenada y igual a 2, ela vai cortar o eixo y2. Então vamos ter essa situação aqui. Nesse caso nós vamos precisar encontrar esses dois pontos aqui, que são os pontos de interseção da reta com a parábola, e a área que nós vamos querer calcular é essa área limitada por essas duas curvas. Então vamos agora achar esses dois pontos aqui, que são os pontos de interseção, e para isso nós vamos ter que igualar f de x com g de x, que vão ser os pontos em que essas duas curvas aqui são iguais. Então vamos ter x quadrado, que é a f de x, é igual a g de x, que no caso aqui é a x mais 2. Então nós vamos ter x quadrado menos x menos 2. Vamos resolver essa equação do segundo grau.
o delta aqui que vai ser igual a b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, vai dar 1, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o menos 2, vai dar 8 positivo aqui, então vai ficar 8 mais 1 vai dar 9. Vamos achar aqui as duas raízes pela fórmula de Bhaskara, então vai ficar menos 1 vai dar 1, mais ou menos raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes o valor do a, que é 1. Então vai dar 2 aqui. Então daí nós vamos ter o x1, que vai ser 1 mais 3, vai dar 4. 4 dividido por 2 dá 2. E o x2 aqui vai ficar 1 menos 3, dá menos 2, dividido por 2, vai dar menos 1. Então as duas raízes aqui, x igual a 2, x igual a menos 1, eles vão indicar as interseções. Aqui no caso vai ser menos 1 e aqui vai ser 2. Então a nossa área vai ser igual a integral aqui, no caso de menos 1 até 2, aí observe que a reta aqui é a função x mais 2, né? Então vai ser a função g aqui, menos a função f aqui. Aqui fica na parte superior e aqui fica aqui na parte inferior. Então vai ser x mais 2 menos x quadrado aqui, que no caso vai ser a função f. Então, resolvendo essa integral, nós vamos ter x ao quadrado sobre 2. A integral de 2 aqui vai ser 2x. E a integral de menos x quadrado vai ser menos x ao cubo sobre 3. Vamos colocar aqui o intervalo de integração, que é de menos 1 a 2. Agora vamos substituir, vai ficar 2 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 2, menos 2 ao cubo sobre 3. Agora vamos fazer menos a substituição pelo menos 1 aqui. Então vai ficar menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes menos 1, e menos 1 ao cubo sobre 3. Agora só é fazer conta aqui, vai ficar 2 ao quadrado dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. Então aqui vai ficar 2 e aqui 2 vezes 2 dá 4. Então vai ficar 2 mais 4 aqui vai dar 6, menos 8 terços. E aqui vai ficar menos, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado vai dar 1, então vai ficar 1 sobre 2, aqui eu vou colocar o parêntese. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, e aqui vai ficar menos 1 ao cubo, dá menos 1, com esse menos aqui vai ficar mais, e isso vai ficar 1 terço. Então aqui vai ficar igual a 6 menos 8 terços, menos meio, mais 2 e menos 1 terço. Aqui nós vamos ter 6 mais 2 aqui vai dar 8. Aqui menos 8 terços menos 1 terço dá menos 9 terços, que vai ser menos 3. Então vai ficar 8 menos 3, vamos colocar logo 5 aqui. E menos meio. Então vai ficar 5 menos meio, vai ficar 4,5 ou 9 sobre 2, unidade de área. Então a nossa área aqui vai ser igual a 9 sobre 2, unidade de área. Há casos em que a função f e a função g elas vão ter vários pontos de interseção, como é esse caso aqui. Então nós temos a função f, que é essa curva aqui, e a função g, que é essa reta. Então nesse caso aqui nós temos 4 pontos de interseção, que no caso aqui é A, C1, C2
e B, né, os valores de x que ocorrem as interseções. E aí a gente observa que nós temos que dividir a nossa integral em 3 partes aqui para calcular essas áreas A1, A2 e A3 aqui. Nessa primeira área A1, nós observamos que a área está limitada superiormente pela reta, ou seja, pela G, e inferiormente aqui pela F. Então aqui a integral ela vai ser uma integral definida de A até C1 de G menos F. Agora na integral definida de C1 até C2, aqui a área limitada superiormente vai ser limitada pela F e inferiormente pela G. Então vai ser a integral de C1 a C2 de F menos G. E aqui para a área A3, nós vamos ter a integral definida de C2 até B. Aqui vai ficar G menos F. Então nós temos que tomar cuidado para justamente saber qual é a função que vai limitar superiormente e qual é a função que vai limitar inferiormente a área. Vamos ver um exemplo aqui. Então aqui diz o seguinte: encontre a área limitada pelas curvas y que é igual a x ao cubo e y que é igual a x. Então nós já sabemos fazer o gráfico dessas duas funções aí. Então primeiramente nós vamos ter uma reta aqui, que no caso é y que é igual a x, ela vai passar na origem, uma reta crescente. E vamos ter essa curva aqui, y que é igual a x ao cubo, que aí no caso ela vai ter esse aspecto aqui. E é claro que aqui nós temos apenas o esboço só para ter uma certa ideia. Então agora nós temos que calcular os pontos de interseção dessas duas curvas. Então para isso nós vamos fazer x ao cubo, que no caso é essa curva verde aqui, que é a cúbica, igual a reta, que no caso é x. Vai ficar x ao cubo, que é igual a x. Vamos resolver essa equação. Então vai ficar x ao cubo menos x igual a zero. Dá para a gente colocar o x em evidência. Nós vamos ter dentro do parênteses x ao quadrado menos 1 igual a zero. Um produto que é zero é porque esse primeiro fator x aqui vai ser zero, ou esse segundo fator que é x quadrado menos 1 vai ser igual a zero. Ou seja, x quadrado vai ser igual a 1 e aqui o x vai ser igual a mais ou menos raiz de 1, que vai ser mais ou menos 1. Então esses são os 3 pontos de interseção dessa reta com essa curva. No caso aqui é x igual a zero, que é esse ponto, x igual a mais 1 e x igual a menos 1. E a área limitada por essas curvas vai ser essa área aqui. E aí a gente tem que observar que nós temos que dividir essa área total em duas áreas aqui, nesse primeiro trecho aqui que vai de menos 1 até 0, e depois no trecho que vai de 0 até 1. Aqui nesse primeiro trecho nós observamos que a nossa integral ela vai ser limitada superiormente pela função x ao cubo aqui. Então vai ficar x ao cubo menos x, aqui nesse trecho que vai de menos 1 até 0, mais agora essa outra área aqui de 0 até 1. E aqui a gente observa que ela é limitada superiormente pela reta, ou seja, pela x aqui, menos aqui inferiormente pela curva aqui, pela cúbica, x ao cubo dx aqui. Vamos resolver agora as duas integrais. Então aqui vai ficar integral de x ao cubo, vai dar x à quarta sobre 4,
menos integral de x ao quadrado sobre 2. Isso nesse intervalo aqui de menos 1 até 0. Aí mais, agora a integral aqui de x é x ao quadrado sobre 2. Integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Isso no intervalo de 0 até 1. Então agora vamos substituir o x por 0. Observe que aqui vai dar 0, quando eu substituir o x por 0, porque vai ficar 0 à quarta sobre 4, vai dar 0. 0 ao quadrado sobre 2 vai dar 0 também, vai ficar 0. Agora vamos substituir o x por menos 1, então vai ficar menos 1 à quarta sobre 4, e aqui vai ficar menos 1 ao quadrado sobre 2. Agora vamos fazer essa outra conta. Vamos substituir primeiramente o x por 1. Vai ficar 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 à quarta sobre 4. Agora vamos substituir por 0. Aí vai dar 0 também aqui. Agora vamos fazer as contas aqui, então vai ficar menos 1 à quarta dá 1 positivo, então vai ficar 1 quarto, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, então vai ficar meio. Aí mais, aqui vai ficar 1 sobre 2, vai dar meio, e aqui 1 à quarta sobre 4 vai dar 1 quarto. Vamos tirar os parênteses agora. Então aqui vai ficar menos 1 quarto, menos com menos aqui vai ficar mais meio, aí mais meio, e aqui vai ficar menos 1 quarto. Então aqui vai ficar meio mais meio, aqui dá 1, e aqui menos 1 quarto vai dar menos 2 quartos, então vai ficar 1 menos 2 quartos. 2 quartos é meio, vai ficar 1 menos meio, que vai dar meio unidade de área. Então a nossa área que nós queremos calcular aqui vai ser igual a meio unidade de área. Então ficamos por aqui, até a próxima e obrigado.